Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. RVBI 11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário de papel, ele é um fundo imobiliário de fundos, é um fundo que investe majoritariamente em outros fundos imobiliários. Na data em que eu gravo o vídeo, esse fundo está sendo negociado a R$ 58,50. Quando se fala de FOFs, tem que se entender o seguinte, esse é um fundo de base R$ 100. Atualmente ele está sendo negociado por 58 e o seu VP vai estar ali na casa de 60, 70 reais. Mas o seu VP ele possui marcação. Então, as pessoas às vezes ficam olhando só para o VP, mas você tem que observar o seguinte, esse é um fundo que vale R$100. Em algum momento aí no futuro, ele tende a voltar ao seu valor patrimonial. Atualmente, o dividend yield do fundo está muito distorcido. Ele está entregando 15% de dividend yield, mas isso é só para quem tem um fundo nessa base de cotação. Para quem tem um fundo lá na sua base, teoricamente, ou no seu valor patrimonial atual, ou o fundo lá na base 100, aí não é todo esse dividendo que o fundo vai estar entregando. Ele está atualmente num PVP de 0,79 e isso indica ali 21% de desconto sobre o VP atual. É um fundo que negocia sobre alta liquidez, 1.200.000 de negócios diários aí, e ele vem de uma variação negativa de menos 20% nos últimos 12 meses. Os FOFs aí vem sofrendo bastante. No quesito de cotação, o que a gente observa? Esse é um fundo, como eu disse, de base 100, e ele chegou a ser negociado próximo de 100 por algumas vezes. Mas durante a pandemia, as suas cotas foram jogadas para baixo de R$70. O fundo recuperou-se pós-pandemia a 80, 90, quase chegando a R$100, mas desde meados de 2021 para cá, nunca mais o fundo conseguiu voltar ao seu patamar. Então ele voltou ali a 90, depois 80, durante o período ali das eleições, ele chegou a beliscar ali 75, bateu os 80, passadas as eleições, a sua cota ali despenca ali para algo na faixa de R$70, e aí durante o ano de 2023/2024, esperava-se uma recuperação. Então o fundo voltou ali, um bom patamar de 80 e pouco, quase beliscando os R$90. E desde mais ou menos meados do ano, ao contrário do mercado de fundos imobiliários normal, esses fundos já começaram a sofrer aí os FOFs. Então ele sai de patamares ali de 85, 87 reais, começa a ficar ali na faixa de R$75, isso ali já no ano de 2024, e no final do ano, como todo o mercado, aí sim as suas cotas desabam, vindo beliscar ali R$60, chegou a esboçar uma pequena recuperação, e atualmente ele está nessa faixa aí próximo dos R$60. Então a gente vê que 58,50 o fundo está muito depreciado. Aqui a gente vê algumas informações a respeito do fundo, como o nome, o seu CNPJ. Esse é um fundo para investidor em geral, ele é de mandato renda, é um fundo de títulos e valores imobiliários, é um FOF, ele é por prazo indeterminado, gestão ativa. Sobre taxas, nós vamos deixar para ver dentro do relatório gerencial e não há que se falar de vacância aí para um FOF, né, um fundo de papel. Esse é um fundo que conta com mais de 50 mil cotistas e ele tem ali mais de 10 milhões de cotas emitidas. Ele vale atualmente R$73, é o que eu falei para vocês. Teoricamente, esse fundo vale 100, mas em razão da marcação a mercado e tal, ele está valendo R$73. E o valor de mercado atualmente é de 757 milhões. E o último dividendo entregue e anunciado pelo fundo foi ali de 75 centavos. Continuando aqui no site, a gente vê sobre o dividend yield médio do fundo. E note, durante um período aí, esse fundo entregou 0,3. Chegou a entregar próximo de 0,6, o que eu reputo ser até um dividendo baixo para um FOF. E aí, durante um bom período, ele beliscou ali 0,9 de dividend yield. Um pouco acima, um pouco abaixo. E atualmente a gente vê uma guinada gigantesca no dividend yield do fundo. Por quê? Especificamente em relação a esse fundo, vocês vão ver que o dividendo dele nominal está de lado. Mas a cotação ultimamente está caindo tanto, e aí faz com que o dividend yield dessa disparada. Então, recentemente, o dividend yield do fundo, 1,06, 1,9, 1,24, 1,23, sendo que a gente olha aqui que o dividendo está lateralizado a 75 centavos. Então, poxa, esse dividendo frente à cota, eu acho um ótimo dividendo, né? E aqui mais abaixo a gente vê as distribuições do fundo, que estão em 75 centavos já há algum tempo. No dia 9 de janeiro, o fundo pagou no dia 16 de janeiro 75 centavos de dividendo. Esse é um vídeo que é gravado com 2 semanas de antecedência, então nós já estamos em fevereiro. Em breve, acredito eu que
amanhã, eu estou gravando no domingo, então eu acredito que na segunda, talvez já haja o anúncio dos dividendos aqui de fevereiro para serem pagos em fevereiro. Enquanto eu estou gravando ainda não foi anunciado, mas quando esse vídeo for ao ar já vai ter sido anunciado os dividendos e acho eu que já vai ter sido inclusive efetuado o pagamento. E que, na minha humilde opinião, esse dividendo de 75 centavos dá para ser mantido aí, acredito eu. Por fim, aqui a gente vê sobre a rentabilidade do fundo e aí, como a maioria dos fundos, esse fundo está sofrendo também. Menos mal que se a gente vê que é um fundo que está ali na casa de R$58, teoricamente esse fundo está carregando 40 e poucos reais de prejuízo. Mas note, ó, a rentabilidade do fundo, com o passar do tempo, ainda está no positivo. O que isso significa? Que nesse decurso do tempo o fundo entregou tanto dividendo que pelo menos neutralizou o, entre aspas, o prejuízo que esse fundo poderia estar carregando. Então, atualmente, o fundo vem ali com 1% de rentabilidade positiva, o CDI do período 52, o IPCA 33, o IFIX com menos 1 e o IDIV, que é o índice de dividendos das ações, vem ali com 32% de rentabilidade. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago agora para vocês formas de apoio financeiro ao nosso canal. Se você gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, considere fazer uma doação para o nosso Pix, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação é muito bem-vinda. Desde já, muito obrigado. Considere ainda tornar-se membro do nosso canal. Tornando-se membro, além de vocês nos ajudarem imensamente, é um valor barato, irrisório e acessível. A partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. Tornando-se membro aí, você vai nos ajudar imensamente. E além do mais, você vai ter acesso antecipado a vídeos. Lembrando que esse vídeo aqui é gravado com 2 semanas de antecedência. Você também tem preferência quando pede vídeo, além de inúmeros outros benefícios. Nós contamos também com a nossa planilha de controle financeiro. A nossa planilha é um ótimo produto com muitas funcionalidades, vai te ajudar de inúmeras maneiras, até na sua declaração de imposto de renda. Adquira a planilha, porque além de ser um ótimo produto, você também vai nos apoiar financeiramente. Desde já, muito obrigado. Por fim, nós contamos também com os nossos e-books de introdução aos fundos imobiliários, introdução aos fiagros. São ótimos e-books, com ótima qualidade, baratos e acessíveis. E na aquisição desses e-books ali, além de você estar adquirindo um ótimo produto, você também apoia o nosso canal financeiramente. Desde já, muito, muito obrigado. E aqui eu gostaria de reiterar e agradecer todas as formas de apoio financeiro. Gostaria de agradecer a Kátia, que fez uma doação pelo Valeu Demais, isso ajuda demais aí. Gostaria de agradecer os últimos membros, o Cleiton, o Leonardo, até mesmo o Edson. Todos eles renovaram o clube de membros, o Edson inclusive renovou no nível Gold. Saibam vocês, membros, que vocês literalmente carregam o canal nas costas. Muito obrigado por todo o apoio, isso ajuda demais. Eu também gostaria de fazer um agradecimento em particular aí ao Josney. Ele é um mentorado, ele já fez várias doações aí pro canal e doações bem generosas, sabe? E, então, agradeço de coração a doação, inclusive essa doação já se transformou em aporte. Futuramente vocês vão saber o que a gente comprou com essa doação aí. Agradeço de coração todos vocês que vêm nos apoiando aí. Saibam que tudo isso ajuda demais. Muito, muito obrigado. Aqui nós estamos dentro do relatório gerencial e a gestão demorou para entregar o relatório e depois ele entregou praticamente os dois juntos aí, o de novembro e o de dezembro. Então aqui ele fala em que o fundo pode investir, ele tem um amplo leque para estar investindo. O fundo cobra de taxa 0,92, sendo que 0,80 vai para a gestão. Eles também têm performance de 20% se bater o IFIX. Acredito eu que atualmente o fundo pode estar enfrentando dificuldades para conseguir bater o IFIX. Continuando no relatório, ele fala sobre a gestão que a Pátria acabou adquirindo na VBI, né? Ele também mostra como é que funciona hoje a estratégia do fundo. Atualmente está em FIIs, esse Private Placement e CRIs. E que futuramente, quando o fundo crescer mais, eles pretendem até mesmo fazer desenvolvimento, consolidação de ativismo. Então eles pretendem fazer outras estratégias aí de investimento. Aqui ele mostra o resumo, né, do fundo, sobre como que é formado o patrimônio. Então o fundo estava valendo 73 na data de fechamento do relatório e naquela data o fundo estava sendo negociado a 64. E a gente viu que hoje o fundo está muito menos que isso, né? Nessa faixa aí de R$ 58. Então está bem mais, o desconto passa a ser maior do que isso aqui. O fundo vem com pequena reserva ali de 3 centavos e 50 mil cotistas atualmente. Então aqui ele vem falar mais ou menos o comentário macro, ó, uma página, outra página, mais outra página. E eu vou ler para vocês somente o finalzinho aqui do relatório. Então eles falam aqui, ó, em relação ao RVBI, o portfólio se mostrou resiliente, o fundo teve uma queda de 3,9, enquanto o IFIX teve 5,9. Em dezembro, eles caíram um pouquinho mais que o IFIX. Às vésperas de completar 5 anos, eles tiveram um retorno aí de 14%, enquanto o IFIX foi de apenas 1,9, então ele está tendo uma rentabilidade acima do IFIX.
Eles adquiriram um portfólio de algumas casas que eles compraram, ó. Então, BLMR, BLMC, o MORC, né? E aí eles começaram a fazer giros. Aí eles vêm fazendo giro, eles já geraram 31% do que eles adquiriram desses fundos aí que ele acabou adquirindo. O fundo mostra que dos 75 centavos, ele está conseguindo fazer um recorrente de pelo menos 70. Então acredito que ele vai conseguir manter esses 75 centavos e que ele tinha 5 centavos de reserva e terminou com 3 centavos de reserva. Ele estima aí que ele pode fazer um possível ganho de capital de 39 centavos aí, né? Mas ele precisa destravar esse resultado. E aí, continuando no relatório aqui, ele fala um pouco sobre as projeções, né? Eles acreditavam que atualmente as distribuições estariam na casa de 78 centavos e ele vem se linearizando, então ele está próximo, né? Mas ele não está conseguindo subir as distribuições. De vez em quando o fundo faz alguns giros, né? Alguns ganhos de capital. Atualmente ele não está conseguindo oferir ganhos aí. Ele mostra o rendimento acumulado, então o fundo vem atualmente com performance aí deixando a desejar em relação ao CDI. Mas renda variável, né? Não pode se olhar apenas para o momento atual, e sim olhar no longo prazo. A gente vê as distribuições, ele fala um pouco da sua rentabilidade, e o dividend yield, que vem subindo bastante, né? E esse dividend yield vem subindo porque a cotação vem despencando. Aqui ele fala sobre o giro, né, que ele vem conseguindo fazer, e que ele não fez giro nos últimos meses aí. O upside que o fundo pode conseguir. Então ele pode ter um ganho da cota mercado ao valor patrimonial atual e do valor patrimonial atual para os seus ativos internos também, se eles subirem ao patrimônio. Então ele estima que o fundo consiga subir aí a pelo menos 86,50. Continuando aqui, ele mostra como que é composto hoje a rentabilidade do fundo, né, que está em 14%, a liquidez do fundo e o número de cotistas, apesar de todas as dificuldades, vem se mantendo de lado até com certo crescimento, saindo de 43 mil para atualmente mais ou menos 50 mil cotistas. Por fim, aqui a gente chega na DRE, demonstrativo de resultado de exercício. Em dezembro, o fundo teve quase 8 milhões de resultado e as despesas ali ficaram em 895 mil. Só que a gente vai calcular pelo acumulado dos últimos 12 meses. Então, nos últimos 12 meses, o fundo teve 85 milhões de resultado e as despesas ficaram ali em 8 milhões. Então, vamos calcular na prática e ver o que as despesas estão representando frente às receitas. Então, olha lá, 8 milhões, 157 mil, esse valor aqui vezes 100, dividido por 85 milhões, 969. Então a gente observa que o fundo está ali com 9,48% ali de taxa, o que eu considero o limite de estar caro. Então não é um fundo com taxas tão barateiras assim, mas eu considero ser uma taxa até que é aceitável, né? Vamos ver se futuramente, quando o fundo começar a oferir performance, então pode ser que essa taxa aí fique mais elevada. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago agora para vocês formas de apoio gratuito ao nosso canal. Se você não quer ou não pode nos apoiar de forma financeira, considere nos apoiar de forma gratuita. Basta simplesmente aqui nesse vídeo você deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sino. Tudo isso é de graça e para a gente faz muita diferença. Nós estamos tentando chegar a 20 mil inscritos. Se inscreva no canal, nos ajude a chegar a essa marca. Comenta aí para nós o que você acha a respeito desse fundo. Você já conhecia? Você gostou das informações trazidas até aqui? Você acha que esse é um bom FOF? E você investe em FOFs? Comenta aí para nós, seu comentário é muito importante. Toda vez que eu trago um fundo aqui no canal, eu tento ser o mais transparente possível no quesito de conflito. Então, em relação a esse fundo, sou sim conflitado. Quando da escolha dos meus ativos, eu sempre deixei claro, a classe de FOFs é uma classe que eu particularmente não gostaria de ter no meu portfólio. Mas por que eu tenho? Eu vejo hoje os FOFs tão descontados que eu acho que vale a pena se posicionar, mas os FOFs que eu tenho é para possível ganho de capital no futuro. Então, enquanto eu tenho os FOFs, eu tenho um carrego positivo aí que eu acho interessante, de pelo menos 10%. Atualmente, quem está comprando FOFs atualmente consegue um carrego aí até de mais, né, de 14%, 15%, que eu acho que é um ótimo carrego aí. E futuramente você ainda pode oferir um ganho de capital aí facilmente de 20%, 30%, 40% aí. Então eu vejo nesse sentido aí como sendo uma boa escolha. Agora, quando que você pode ter esse ganho aí? Pode ser que demore aí mais 2, 3, 5, 7 anos, não tem como saber, né? E quanto mais tempo passar, menor é a tal da TIR, a sua taxa interna de retorno.
Você vai ter um ganho maior se você conseguir vender com lucro o mais rápido possível. De toda maneira, eu não me incomodo de ficar carregando os fundos aí enquanto eles se recuperam. Só por causa disso que eu tenho FOFs. Esse FOF não era um fundo da minha escolha, porque eu gostava de outros que tinha no mercado. Mas como ele fez a incorporação do BLMR, entre aspas, eu acabei ficando com ele na força, né? Eu acabei ficando com ele. Depois de alguns estudos, hoje eu pretendo carregá-lo. Eu não pretendo me desfazer. Igual como eu tinha o MCHF, que foi adquirido pelo MCHY, depois pelo MCRE, esse eu não pretendo continuar comprando. Agora, o RVBI, eu pretendo continuar carregando aí e levá-lo até um momento que eu possa me desfazer dele. Então, o fato de eu estar falando positivamente a respeito desse FOF não significa que seja bom ou ruim. Inclusive, eu nem gosto tanto da classe de FOFs. Mas está aí o porquê do meu racional para eu estar comprando esses ativos. E tem alguns pontos positivos a respeito desse fundo. Ele tem uma boa liquidez, é uma gestora renomada, ele tem um bom número de cotistas. Querendo ou não, esse não é um fundo que tem muitos fundos de papel dentro dele. Então ele sofre agora, mas futuramente o que ele pode destravar aí com esses fundos de tijolos pode ser um valor melhor, né? Então eu vejo vários pontos positivos nesse sentido. Mas de novo eu reforço, isso não significa que ele seja bom ou ruim, nem que isso seja indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Aqui eu gostaria novamente de reforçar o nosso objetivo de chegar aos 20 mil inscritos. Se inscreva no canal, nos ajude a chegar a essa marca. Todos os nossos canais estão em outras plataformas. Vá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe, que ajuda demais. Eu abro caixas de pergunta frequentemente no Instagram. Deixe a sua dúvida lá que eu vou procurar atender com a máxima rapidez. Aqui nós voltamos para o relatório gerencial, né? E a gente vê o seguinte: o fundo tem 60% em FIIs líquidos, ele tem FIIs private placements, que é como se fossem FIIs fechados, só eles que podem investir, né? Só investidores profissionais. Eles têm 12% em CRIs e ainda tem 1% em caixa. Além do mais, ó, o fundo tem ali, ó, 25% de papel. E aí, ó, lajes. Ele tem ali mais 18% de FOFs, né? É um número alto de FOFs que ele investe. Então ele vai ter ali mais ou menos uns 40 e poucos por cento. E o restante ele vai ter ali fundos de tijolos. Então ele tem um percentual interessante. Dentro dos seus CRIs, ele não tem CRIs de setor ali altamente arriscado, pelo menos com grande percentual. Ele tem 15% em loteamento e setor de home equity mais 3%, que teoricamente tem os setores um pouco mais arriscados. Aqui ele começa a detalhar um pouco mais esses ativos, né? O ativo que ele tem maior exposição, o TRXF, querendo ou não, é um bom fundo, só que eu não gosto dessa exposição muito alta, ó, de 9,8%. O PVBI com mais 8,2%. Então ele tem bons fundos aqui, que eu reputo ser fundos até aceitáveis, né? No geral, eu gosto da carteira de FIIs que ele possui. Continuando, ele fala aqui sobre os seus CRIs. A maior parte dos seus CRIs são indexados a IPCA. Ele também tem CRIs indexados a CDI. E aqui ele vem trazer um detalhamento de cada um dos seus CRIs. E os seus CRIs também não têm alta exposição. Ó, 1% a maior exposição, 1%, 1,8%, 1%. E aqui são várias classes, né? Ó, de detalhamento de CRI, varejo, construção civil, energia, debt care. Então ele tem segmentos aí diversos e não tem nenhum com altíssima exposição. Ele é bem pulverizado. Então, é um relatório até que grande, né? Frente a outros fundos aí, mas com as informações tudo bem detalhadinhas, né? Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse FOF aí, desse fundo imobiliário, são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Considere se inscrever aqui no canal e nos ajudar a chegar aos 20 mil inscritos. Desde já, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui! Never stop, I'll get it if I want it.